passar a bolsa um para o outro. Quando sai um da ampla concorrência, a gente já chama automaticamente os suplentes da ampla concorrência para assumir a bolsa. Excepcionalmente, nessa situação, nós chamamos as 3 suplentes, que eram da ampla concorrência, e as 3 já tinham bolsa e não puderam assumir. Então, qual foi a nossa estratégia, a nossa opção? Foi chamar o primeiro que estava na suplência das bolsas, né, que seriam para as cotas. Por que a gente fez isso? Porque a gente respeita essa ordem, né, da ampla e do ingresso por cotas, mas a gente também dá preferência para aqueles que são voluntários, né? Então, não havendo um voluntário da ampla que possa assumir, automaticamente a gente passa para um voluntário que está ali esperando mais uma vaga de cota. Então, nós passamos a bolsa para a Pamela, que a Pamela já era voluntária, né? E, então, ela que assumiu a bolsa do Gabriel. E aí, nós chamamos a Bárbara, que era a primeira suplente da ampla concorrência, e a Bárbara, ela tem bolsa de monitoria agora comigo, mas é temporária, né? Mas aí, na verdade, nós chamamos, então, para suprir, então, isso que as outras 3 já eram bolsistas, tá? Então, a gente está com 4 suplentes de ampla e 2 suplentes cotistas hoje, tá bem? Porque a gente passou uma bolsa que era para um cotista, para a gente respeitar e dar preferência para quem está na suplência. Então, nós gostaríamos de deixar isso explicado para vocês, porque a gente sempre mantém os 50% da ampla e 50% cotista, tá? Só para completar o que a Sônia disse, a CAP está exigindo um relatório de quem sai. Então, para sair, tem que fazer o relatório. E aí, isso é muito sério, porque vocês recebem uma bolsa, se não fizer o relatório, eles podem tomar uma atitude que não seja muito agradável, tá? Bárbara, você que é nova, é bom saber assim, nós fazemos sempre um relato e tem sempre um relator que nós vamos escolher agora quem vai ser esse relator, porque aí já começa do início, né? E depois, a última vez foi da química, nós estávamos fazendo um da química e um da biologia, mas pelo andar das carruagens, eu acho que tem que ser um da química e 2 da biologia. Tá? Uhum. Vai ter que ser 2 da biologia, que eu acho que é a proporção agora, né? Verdade. Uhum. Então, quem é da biologia que se candidata a ser a relator ou relatora de hoje? Quem ainda não fez o relato? Camila parece que não está conseguindo entrar, Lúcia vai falar. A Dil tá... Não. Se vocês abrirem o microfone e falar... Ana, oi, Lúcia. A Camila não vai poder hoje, depois eu passo para vocês a justificativa. Tá? Ela está com um problema sério com o pai dela lá em Pelotas, e ela está tentando resolver. Mas aí eu passo para vocês escutam e avaliam, tá? Ok. Quem da biologia? Oi, Dil. Daqui a pouco você faz o teu relato. Não, essa é a Dil Chagas. É a Dil. Achei que era a Dil, é a Jolaine que está falando, tá certo. É a Julie que vai fazer o relato. Dil, você quer fazer o próximo? Pode ser. Tá. Dil, então. Então tá. Aí agora a gente passa a palavra para a Julie. Isso. Né, Julie, querida? Abre sua câmera para a Bárbara ver como é que é o nosso movimento aqui. Isso, Julie, que saudades. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estava cortando um pouquinho, mas vamos ver se estabeleceu. Eu vou pegar minha webcam para não carregar. Meu microfone é meio ruim. Se eu ligar a câmera, vai cair o microfone e eu não vou conseguir falar. Nós fechamos a câmera aqui para não sobrecarregar para ti.
Tá. Então, eu posso ler o meu relato? Pode. Então, tá. Relato da 8ª reunião, 11 de dezembro de 2020. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Mais uma reunião do PIBID, mais uma sexta em que faço a minha rotina de pegar o notebook, sentar e abrir o WhatsApp web para pegar o link da reunião. Só que esta sexta estava diferente para mim, pois era o dia em que minha escola iria apresentar seus relatos e contar quais eram suas perspectivas sobre o programa e sobre a escola em que fomos colocados. Nesse momento, eu entro em desespero e já fico muito nervosa só de pensar que eu teria que falar e conversar com o pessoal. E ainda por cima, seria a primeira. Logo pensei, meu Deus, me ajuda. PS, não parece, mas sim, sou um pouco tímida quando ainda estou criando um relacionamento com as pessoas. Já estava com tudo em mente sobre o que eu iria falar. Já tinha até a palavra sobre o que significava tudo o que estávamos vivendo até o momento. Irei falar mais adiante no meu relato sobre essa palavra. De repente, quando comecei a falar, já tinha me perdido nos meus próprios pensamentos. E bateu aquela insegurança junto com o nervosismo. E a linha de pensamento que eu tinha formado acabou dando um curto-circuito na minha cabeça. Logo após a minha fala, a professora Fabiane me passou algumas dicas para não esquecer quando for falar. Ela disse para escrever e pontuar em um papel tudo o que quer falar, para assim não perder a linha de raciocínio. Gostei da ideia e irei usar. Em seguida, minhas colegas e meus colegas também fizeram suas falas e contribuições para o nosso encontro semanal. Todos falaram lindamente, e logo percebi que todos nós tínhamos achado algo em comum na escola Silvio Pinteiro Xavier. Durante todos os relatos do grupo, tivemos a mesma percepção sobre a união da escola entre professores, funcionários, alunos e comunidade. Podemos observar que todos conseguem realizar um lindo trabalho em conjunto em prol de todos. Ao final das nossas contribuições, me senti um pouco aliviada quando as professoras falaram o quão importante é falar e expressar o que estamos sentindo, porque somos seres sociáveis e temos essa necessidade de comunicação, mas mesmo tendo o nervosismo e a tensão do momento. O mundo da licenciatura é muito novo para mim, embora eu já esteja há 2 anos no curso de licenciatura. Eu sinto isso porque acho que não me apropriei ainda do adjetivo professora Júlia. Eu estou aprendendo a gostar dessa ideia, mas quando ouvi tudo que os pibidianos e pibidianas falaram sobre o seu amor à docência, a insegurança veio mais forte ainda, e me senti meio deslocada, pois eram lindas falas que realmente mostravam que eles queriam ser professores a vida toda. Só que eu nunca me imaginei assim, e nesse momento me veio à mente a Júlia de 12 anos, falando que queria ser médica e ainda queria ser geriatra, porque queria cuidar dos idosos e os amar. Ainda amo. E é agora que entra a minha palavra, mudança. Escolhi essa palavra porque ao longo da minha jornada houveram muitas mudanças, e estar no PIBID é um divisor de águas, para que as mudanças ocorram dentro de mim e que os ideais que eu tinha possam ser transformados. Agora, escrevendo o relato, me surge a ideia. O que será que a Júlia de 12 anos falaria para a Júlia de 22 anos, futura professora de Química? Com certeza ela diria que era loucura e que ela nunca iria ser professora. Desde que o programa iniciou, nossos encontros têm sido repletos de emoção, carinho e compreensão. Parece que já nos conhecemos há tanto tempo e que temos uma conexão muito forte. Somos um grupo cheio de empatia que está se adaptando a esse novo normal de reuniões online sem nenhum calor humano. Podemos não ter contato físico e muitas vezes não vemos os rostos um dos outros, mas podemos sentir-nos acolhidos pelas vozes aconchegantes, cheias de carinho, e pelas vozes tensas com uma pitada de nervosismo, que no fundo há grande sentimento ao falar. Encaminhando para o final da reunião, tivemos as instruções sobre as atividades de férias, já que essa reunião seria a última do ano de 2020. Teremos 2 tarefas muito interessantes para fazer: ler o livro Pedagogia da Astronomia e escrever sobre algum capítulo que nos chamou a atenção. E a segunda tarefa é escrever uma história de sala de aula.
Creio que será muito produtivo poder fazer essas atividades. Sentiremos saudades de nossas reuniões toda sexta-feira, mas em breve estaremos de volta com novos aprendizados, novas experiências, novas conquistas e um novo ano que esperamos que seja diferente desse que estamos vivendo atualmente. Desejo a todos um ótimo final de ano, que haja paz na tua casa e na tua família, e que esse ano que vai chegar seja um ano de recomeço e reconstrução para todos nós, que nós possamos encontrar a alegria que precisamos para continuar a viver. Agradeço pela oportunidade de participar do programa e agradeço por poder fazer o relato dessa última reunião do ano de 2020. Cuide-se, que Deus abençoe a todos. E é isso. Muito bom, Julie. Vê, Bárbara, a nossa proposta é assim, é contar como está se sentindo antes, durante e quais as aprendizagens que tem, né? É legal porque muita gente, eu conversei com a Sônia, né, Sônia? Que legal, isso. A gente colocou a reunião, todo mundo, que legal, vai começar. E é muito legal, a Julie colocou a aprendizagem que a Fabiane deu para ela, né? Que é o espírito, exatamente o espírito do PIBID. É aprender com os professores, é aprender conosco, é aprender com os outros colegas. Então, foi muito legal, Júlio, te ouvir assim. Eu fiquei muito emocionada. Eu faço parte um pouco dessa história, porque a Julie... A primeira vez que eu falei com ela, ela disse que não sabia se queria ser professora, agora já sei, ela queria ser médica geriatra, né? Foi o meu sonho de criança. A vida toda eu queria ser médica geriatra. E agora vai ser professora. É verdade, né? Parabéns, Júlia, mas você pode também ser uma professora que forme médicos, né? Ah, é. Tem isso. Não sabemos do futuro. Não sabemos, mas tem muita possibilidade, hein? Parabéns, muito linda a tua escrita. Muito linda mesmo. Só me empolguei um pouquinho, né? Eu não sei qual é o limite. Mas é essa a ideia, é uma escrita espontânea e é para colocar o sentimento ali mesmo, é bem como você fez. Então, acho que é bem isso. Não tem limite, mais, outros menos, não tem limite. Não tem limite. Tá bem. Muito obrigada pela oportunidade de poder escrever esse relato. Imagina. Então, para a próxima semana vai ser a Dil, né? Já anotei aqui. A Dil. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente tem uns que não compareceram, uns justificaram, né? Mas, quem sabe aparecem depois, às vezes não conseguem entrar, é o primeiro dia que estamos retornando. A gente já teve a reunião ontem, né, Ana Laura? A nossa reunião institucional. Então, algumas diretrizes, já que para esse semestre a gente já recebeu as informações ontem, e nós vamos, eu acho que deixar para depois, né, Ana, para falar de algumas orientações em relação às orientações que nós recebemos também para esse semestre, e a gente gostaria de deixar agora um espaço mais para que as professoras também conversassem um pouquinho, e trouxessem um pouquinho contasse um pouquinho para nós como está essa organização do retorno na escola, e como que poderíamos pensar, né, e programar agora esse semestre, que a gente já sabe que vai ser remoto também, tá? Mas a Ana Laura quer falar uma coisinha antes. Eu acho que é importante falar, porque às vezes gera ansiedade, né? A questão da presença. Não deu certo a presença lá no formulário Eles quiseram centralizar, só isso eu vou falar, né? Centralizar no Google Formulários, mas gerou muitas páginas. Só que tem uma ferramenta aqui que coloca quem são os participantes. Então, vocês não precisam assinar nada, fazer nada. Eu vou acionar essa ferramenta e aí vai mostrar quem está na reunião. Tá bom? Quem está no encontro, tá bem? Então, ninguém vai precisar mais assinar nada,
Tá ótimo. Vou tirar meu som. A imagem eu acho que eu vou deixar. E aí uma de vocês inicia. Quer começar, Lúcia? Posso começar? Ok. Eu vou falar ali pela escola na Nery, né? Nós estávamos com a proposta de começar o híbrido agora em fevereiro, eu acho que todas as escolas do município, e em função das demandas não atendidas, principalmente na questão de higiene e falta de pessoal para limpar a escola, falta de merendeira, porque não estão pagando, a terceirizada não está pagando as merendeiras e tal, a gente não, né, os diretores se reuniram, fizeram um documento para o prefeito, e esse documento, né, ele trazia todas as pautas do porquê nós tínhamos um plano de contingência e a gente não ia conseguir atingir nem 30% desse plano de contingência, que seria uma das coisas, né, é a questão do ensino híbrido, mas para que isso ocorresse, precisava que outras demandas fossem atendidas. Então, em função disso, o prefeito e a Secretaria de Educação, né, aceitaram que a gente continuasse no modelo remoto, tá? O que aconteceu? Deixa eu pensar aqui, acho que essa aqui foi... A gente teve uma primeira semana, que foi logo após o Carnaval, que a gente fez mais uma atividade de acolhimento dos alunos, né? Um vídeo, uma poesia, uma história, para acolher os alunos. E nessa segunda semana, que começou agora segunda-feira, a gente já retornou às atividades. Eu acho que eu já falei para vocês, né, na nossa escola a gente usa o Telegram, e o que a gente observou? Como nós colocamos no primeiro semestre, olha como é difícil, né, esse vírus, meu Deus, só pela vacina. Como nós colocamos no primeiro semestre que as avaliações, que é tudo, é o parecer, né, foi tudo por parecer, não tem nota, pelo menos por enquanto, não sei se não vai vir outra diretriz, porque nós estamos no meio de dois governos, né, nós começamos num governo, e agora nós estamos com outro governo, com pensamentos totalmente diferentes. Então, o primeiro quadrimestre, ele foi a avaliação qualitativa, ou seja, o aluno participou, não é passar, eles estão, eles continuam, eles estão aprovados, entre aspas, que não é aprovado também, então eles vão ser, não é remanejado, depois eu me lembro do termo, me desculpe, porque agora falhou. O que a gente sentiu na primeira semana? Apesar da gente ter feito sexta-feira passada, que daí eu não pude participar, que eu estava lá no encontro com a Sônia, mas a gente fez um chamamento dos alunos numa reunião de Meet, não foi Meet? Não, foi Zoom, e as gurias me contaram que pouquíssimos participaram, na sexta passada. E nessa segunda, a gente já colocou as atividades, e quinta-feira, até quinta, eles têm que mandar, e a gente fez o levantamento. Pouquíssimos alunos participaram, ou seja, pouquíssimos deram retorno. O que a gente está sentindo nesse primeiro momento que está nos deixando muito preocupados? Como eles viram que eles não têm necessidade, entre aspas, de resolver todas as atividades, fazer todas as atividades, que mesmo assim eles são promovidos, lembrei da palavra, promoção, eles estão começando, aqueles que são, que eu digo que tem um plus a mais, eles fazem e mandam, mas muitos alunos não participaram das nossas aulas remotas. Então, essa é uma preocupação bastante grande nossa, né, porque eu já estou com alunas da FURG pedindo estágio, que eu estou preocupada, e tem toda a questão que a gente quer, né, como é que a gente vai desenvolver as atividades com os pibidianos. Eu tenho algumas ideias, assim, mas depois, né, no momento que for para pôr essas ideias, eu coloco. Algumas ideias que tem que ser muito discutida, porque eu também não sei até que ponto a gente vai conseguir viabilizar em função de tudo isso que está acontecendo, né. E agora, essa semana, entrou a bandeira preta, né, então a gente não pode nem entregar as atividades impressas para os alunos. A gente vai aprendendo toda semana, né, porque cada vez é um Kinder Ovo, cada dia uma surpresa. Tá? E depois, ao momento que for para a gente falar das sugestões de atividades, eu falo o que eu pensei, não sei se é agora ou depois, tá? Passo a palavra para minhas colegas. Desculpa por falar demais. Imagina, pode ser depois. Obrigada, Lúcia. Gorete ou Fabiana, tanto faz. Gorete. Bom, a nossa escola também
como a Lúcia já falou, foi primeira semana, foi o acolhimento. Agora, essa segunda semana, nós preparamos as aulas, né, que nós preparamos por todo o mês, o restante do mês de fevereiro e o mês de março. Eles já fizeram as cópias de todas as aulas, o caderno pedagógico, já foi distribuído para todos os alunos. Vamos ter aula remoto, né, minhas aulas já estão marcadas, depois eu vou passar os credianos, né, os dias, aí a gente vai fazer, à medida que eles podem estar presenciando, alguns desejam participar, vou mandar o conteúdo para eles, do que eu vou trabalhar, e assim, né, também o nosso último caderno pedagógico que a gente mandou, não teve um retorno que a gente esperava, porque eles também estão bem não estão estimulados, né? E nós também, lá na ilha, no caso, esse verão, o arraste de camarão foi muito bom. Eles acabam indo trabalhar com os pais, eles não fazem o que a gente pede, né, a maioria, porque é o modo deles ganharem dinheiro, o dinheirinho deles, e a gente não pode estar cobrando isso também, né, porque eles vivem disso. E a gente não espera muita coisa agora desse última etapa, devido ao que está dando de camarão para eles, né, porque está muito bom mesmo. Então, eles saem de manhã e voltam não sei que horas, chegam cansados, acabam não fazendo as atividades. Mas a gente está chamando, está procurando, está tentando buscá-los também. E em relação ao primeira parte, eles foram promovidos, mesmo aqueles que não fizeram nada, que nunca participaram. E, a princípio, a segunda vai ser assim. Nós queremos fazer mais no final, tentar fazer um tipo não é uma prova, mas alguma coisa para eles estarem mais presentes. Mas, no momento, a gente não está conseguindo fazer mais nada devido ao camarão, né? Então, a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver o que acontece. É isso aí, gente. Mas vamos em frente. E que a batalha continua. Obrigada, Gorete, mas, pois cada realidade é uma realidade, né? Tem a questão do local ali, né? Sim, da questão a pesca, né? Das famílias, eles também colocam prioridades, né? Sim, e aí, eu acho que é nesse sentido que fica difícil, a gente fica muito de mãos amarradas, né? Para saber ou para fazer alguma coisa, porque a gente também não consegue chegar até eles, né? Sim. Em função dessa questão do isolamento. Mas vamos ouvir a Fabiana e depois a gente fala mais. Quer falar alguma coisa? Não, Laura, depois a gente fala. Boa tarde, meninas e meninos. Bom, o meu relato não é muito diferente do das gurias, né? Mas vou complementar algumas coisas. Bom, o fechamento do nosso ano letivo de 2020 ainda não ocorreu, né? Ele vai ocorrer ao final de março, início de abril, né? A gente já tem reunião marcada para reunião geral para avaliação dos alunos dia 1º de abril. Logo depois, o ano letivo de 2020 inicia, não me lembro bem que dia, metade de abril, diria, mais ou menos, né? A gente tem uns 15 dias de férias entre o 2020 e 2021. Maio só? É aquele 15 de maio? Eu não sei, é no início de maio. Em relação também ao 9º ano, eles estão saindo agora em fevereiro, né? Tá. Pelo menos está sendo entregue as notas agora em fevereiro. Os outros continuam, mas o 9º ano sai agora. Tá, então a gente ainda tem esse intervalo aí do fechamento de 2020 ao início do ano de 2021, ano letivo,
praticamente todo abril. E as nossas atividades, o retorno, o acolhimento, como as meninas falaram, ainda não teve a atividade direta, seria dia 1º de março, só que devido à bandeira preta, a Denise ainda não sabe como é que vai ficar a entrega do material do dia 1º de março. Claro que a gente fez o retorno, o acolhimento, a chamada, a conversa via WhatsApp, mas ainda não teve uma forma, digamos, oficial de entrega de material. Não, a Denise ainda não sabe realmente como é que vai ficar a primeira entrega do retorno às aulas. A gente já estava com o material pronto do ano passado, que a Denise pediu para a gente deixar algumas coisas prontas, então, a princípio agora, a gente só vai ter que fazer mais, praticamente, uma atividade de fechamento, os professores vão fazer, a gente está pensando em fazer meio que, pelo menos, estou pensando em fazer uma atividade de fechamento voltada a avaliar como é que foi, o que eles sentiram, o que eles podem dar de retorno para nós, de opinião, de ideias, alguma coisa nesse sentido de fechamento da disciplina de ciências, né? Como eu tenho trabalhado também como professora de português, a gente quer fazer um fechamento assim. Até já conversei com os estudantes, falando sobre isso com eles. Agora eu explico para vocês como é que a gente dividiu eles também. E o que também se percebeu bastante lá na ilha foi o que a Gorete falou. Eles acharam atividades mais interessantes do que estudar, tá? Então, eles começaram a trabalhar na lavoura, eles começaram a pescar. Então, coisas mais interessantes surgiram pelo caminho. E como a gente discutiu na última reunião, vai ser bem difícil chamar a atenção agora nesse momento não presencial, tá? Com coisas mais interessantes do que eles estão fazendo. Talvez a entrada dos estudantes, talvez a entrada dos cividianos nesse novo ano letivo seja uma coisa que a gente possa contar para ajudar, tá? Pelo menos eu estou tentando levar fé nisso aí, estou tendo esperança nisso aí, já conversei com as professoras. Talvez seja um modo de chamar atenção, tá? O presencial eu não vou nem comentar agora, porque a gente vai sentir muito mais depois, então vamos deixar as dificuldades ao seu tempo, tá? Mas eu acho que bem semelhante ao que as gurias falaram, tá? A gente está com dificuldade de chamar os alunos, tá? Agora, no fechamento, a gente sabe que a gente vai ter que puxar para eles conseguirem fazer um fechamento para nós poder trabalhar o que foi... Os professores precisam desse fechamento, né? Lá no início, a gente fez uma abertura de acolhimento, de o que eles esperavam, e agora a gente precisa fazer um fechamento de o que foi, né? Como é que foi? A gente já tem ideia, mas a gente quer no papel, sabe? Para ter um registro. E, então, é isso, assim, lá a gente só vai ter mais 2 entregas, a princípio, tá? Uma dia 1º e uma dia 15, depois já vem o retorno e a gente fecha de atividades de 2020, tá? Então, não sei se eu falo agora como é que eu pensei em separar eles, ou em outro momento da reunião. Tanto faz, Fabiane, se tu já quiser. Tá, só faltam 2. Falando, já que você está falando. Tá, que nem a Júlia disse, só faltam 2 itens para mim, tá? Assim. Aí, então, no final do ano, logo que os cividianos iniciaram as férias, eu enviei todas as atividades que o nono ano, o nono, oitavo, sétimo, sexto fizeram ao longo de 2020, tá? Para eles terem ideia de como foi trabalhado e o que foi trabalhado, tá? E o que eu pensei agora para 2021? Eu separei os 10, tá? Entre as 4 turmas. Eu acho que fica mais fácil de trabalhar com eles. Eles ficaram à vontade. Eu só pedi para ser 2 no nono, como a turma do nono e do oitavo tem menos alunos. 2 no nono, 2 no oitavo, 3 no sétimo e 3 no sexto, tá? Depois eu posso passar a lista para vocês saberem como é que a gente fez a divisão. Então, eu acho que é mais fácil deles me ajudarem a trabalhar e eu ajudar eles a trabalhar dessa forma. Então, uns vão ficar com a turma do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, tá? Aí, assim, eu acho que é mais fácil da gente planejar o material ao longo do semestre. Mas o sistema vai continuar sendo o mesmo, tá? Entrega de material direto na casa dos alunos e recolhimento de material direto na casa dos alunos, tá? Depois eu vou falar com a Denise sobre a proposta de incluir esses alunos no grupo do WhatsApp de cada turma, se não tem problema, os alunos, pelos professores, para
para a diretora, tá? Que pelo menos é uma fonte de contato um pouco mais direta com essas turmas. A princípio foi isso que eu pensei. Lúcia, você quer falar o que você pensa em fazer com os alunos? Que a gente podia colocar os nossos pensamentos, né, Sônia? O que a gente está pensando? É claro que a gente sempre respeita toda a autonomia e protagonismo dos professores, né, das professoras, mas a gente pode dar algumas ideias. Tá. Não, o que eu pensei essa semana, eu até queria discutir com vocês a questão da reunião, pós-reunião, se ela precisa ser toda semana, porque eu converso muito com os meus pelo WhatsApp, que a gente tem o grupo nosso do PIBID pelo WhatsApp. Ontem eu comentei com a Sônia disso. O que eu pensei agora, já que a gente está entrando no final do ano letivo de 2020? Eu vou tentar fazer uma reunião pelo Zoom com eles, os alunos que puderem participar, tanto do PIBID como os meus da escola, para eles fazerem um contato e até para os PIBIdianos trocarem essa experiência, né? Os PIBIdianos vão falar como que eles se sentem no ensino remoto e esses alunos vão falar também como se sentiram no ensino remoto. Fazer essa troca. Essa reunião eu estou pensando em organizar para essa semana que vai entrar, no máximo para outra. Eu estou só aguardando essa reunião que nós vamos ter segunda-feira com a coordenação para arrumar isso aí. Aí eu pensei em outras coisas já para o início do ano letivo de 2021, porque a gente trabalha no Telegram e tem Telegram por turma, e aí é o caso que a Fabiane falou, eu tenho que conversar se as colegas vão querer que os PIBIdianos entrem junto conosco nos grupos, né, ou se eu vou fazer um grupo de ciências, PIBID, e aí eu incluo meus alunos, não por turma, mas incluo todos, e os PIBIdianos interagem por ali. Ainda é uma estratégia que eu estou pensando qual é a melhor forma, porque a gente só conversa, a gente não tem aula síncrona, não tem como. Porque cada vez que a gente marca uma reunião para ter uma aula síncrona, aparece 1/3 dos alunos. Então, é inviável. O que eu pensei agora para essa semana, já que a gente está finalizando esse ano letivo, era esse encontro entre os PIBIdianos e eles para trocarem experiências e se conhecerem, obviamente, né? E depois eu pensei num trabalho que daí vocês vão ter que me dar um norte se nós vamos fazer para todos juntos, se vocês já tinham pensado nisso para fazer geralzão e depois específico. Eu pensei da gente trabalhar com eles, né, a questão da inclusão, que eu tenho um material para eles lerem, tiveram vários cursos que a prefeitura proporcionou e tem um material ali na página que a gente pode acessar. Eu pensei também a gente trabalhar um pouco de BNCC, né, Sônia? A gente conversou, aplicada para ciências mesmo, ver uma questão mais, assim, crítica da situação. E também metodologias para este momento, né? Nós vamos ter que adaptar o que já foi pensado, a gente tem que adaptar para a realidade que a gente está vivendo. E diante disso, aí, eles desenvolverem algum conteúdo, alguma coisa, e assim que a gente voltar em 2021, que vai ser em maio, que loucura isso, né? Eles aplicarem uma dessas coisas que a gente vai tentar bolar, depois deles lerem, discutirem entre si, de repente a gente faz reuniões todos juntos, ou só meu grupo para discutir sobre isso, escolherem pensarem numa prática e aplicarem novamente. Aí vai ser aquela coisa, né? Tentar juntar os alunos, achar um dia que o pessoal do PIBID pode, um dia que eles podem também, e tentar fazer essa aula síncrona. Plano B, os alunos do PIBID fazer um videozinho no YouTube e eu apresentar para os alunos, e os alunos que não puderem participar ali no síncrono têm a possibilidade de acessar esse material. Foi isso mais ou menos que eu pensei, assim, a curto prazo, conversando um pouco com a minha colega também de história, que está no PIBID. A gente meio que trocou ideia e desespero, porque a gente sempre quer fazer, mas aí a gente se vê, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir? Mas eu acho que é por aí o meu pensamento, que vai sendo lapidado, né, gurias? A gente vai conversando e vai pensando numa forma que fique legal para todo mundo, porque eu também não posso estar toda hora, né, solicitando a rapaziada aí, porque eu sei que são 8 horas, né, de PIBID, eles também têm outras atividades, então a gente tem que fazer uma coisa
que caiba nos espaços que a gente tem, né? Foi isso que eu pensei. Aí os limites vocês me dão, gurias. O que a gente está pensando? Primeiro eu queria falar para vocês e principalmente para os licenciandos, né? O no PIBID é mostrar realidades. Então a Lúcia contou a realidade dela, a Gorete completou com a pesca do camarão, e a Fabiane falou, inclusive, com a agricultura. Claro, está tudo relacionado às ilhas e o lugar onde está. Olha, eles não vêm porque tem que pescar camarão. Isso é uma realidade e a escola ela é assim. Muitas vezes a gente prepara, vem redondinho, quando chega lá não aparece aluno, não acontece nada. Uma proposta que a gente poderia dar para ver se há uma motivação, como vocês são professoras de ciências, a Sônia e eu pensamos no seguinte: a gente já tinha essa proposta de química na biologia, biologia na química. Eles de 2 em 2, de grupos de 2, não sei como, né? Isso vocês organizam, eles fazem experimentações que vão para um vídeo, vai para o YouTube, vocês façam um canal no YouTube. E aí tá, eu não tenho aula síncrona, mas eu posso acessar esse vídeo com experimentos. O Manual do Mundo faz isso, tem muitos outros que fazem. Então, vamos fazer uns vídeos e aí eu e a Sônia somos, claro, com certeza sempre, as consultoras para as questões de química e de biologia. E vocês vão encaminhando esses experimentos ou uma solicitação para eles, né, do que esses pibidianos podem estar fazendo. Não sei se em dupla, em trio, de alguma forma eles fazerem, porque eu, como professora da educação à distância e como coordenadora de um grupo de PIBID de educação à distância, eles faziam os experimentos e a primeira vez que teve, olha como a gente erra muito, a primeira vez que teve era síncrono. E elas levaram, as meninas levaram um baita de um aquário imenso, elas iam fazer, era de densidade, a rainha das experimentações é a densidade. Todo mundo quer fazer sobre densidade porque é muito bonito, né? Você pode pôr cor, aí mostra a diferença, põe cor na água, no óleo, bom, enfim. E elas trouxeram e não deu certo, estava dando problema na internet e tal. E aí eu falei, então vamos deixar para a semana que vem. Aí uma menina pegou e disse assim, professora, eu moro a 60, não é 60, é 30 quilômetros, ela mora numa daquelas granjas lá antes de chegar em Santa Vitória. E eu trouxe isso, é pesado para trazer no olho. Isso que eu tinha. O vulcão não dá mais para fazer, hein, Gorete? Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais nem ouvir falar em vulcão. Eles adoram fazer. Não, eu estou falando das aulas de ciências. Mas aí elas falaram, não. E aí nós começamos a filmar. E aí elas faziam e preparavam, elas e eles, né? E mostravam. Depois nós discutíamos na reunião do PIBID. Mas nesse caso, eu acho que teria que já eles estarem preparando esses vídeos com vocês organizem eles, né? Uma proposta, é claro, vocês podem dizer, não quero mais. Mas vocês organizam eles em duplas ou trios. Se for trio, dão 3 grupos, né? Se for dupla, dá 5 grupos, né? 4 grupos e 5 grupos, não é isso? 3 vezes 3, 9. Não, 3 grupos ou 5 grupos, né? De uma forma, então, vão ter 3 experimentos, mas um experimento bem feito, fundamentado, não demonstrativo, um experimento que faça o aluno de vocês pensarem sobre ciência. Eu acho que é uma discussão que eu ando vendo muito. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, quem for meu aluno aí, está na educação química, sabem que eu fiz eu e meus colegas, mas eu que pedi, né? A discussão de o que é ser professor de ciências e o que tem no professor de ciências a ciência. Porque eu estou vendo essa confusão, o que tem de ciência
no professor de ciência? Qual a função do professor de ciência para a ciência? Qual a diferença desses dois termos? Por que um S faz tanta diferença? Eu penso que seria interessante a gente alongar alargar essa discussão para os alunos de vocês, e a gente está aqui na retaguarda para isso, o que precisar, esses experimentos que organiza para eles discutirem, pode ser a partir de perguntas originais deles, o que eles querem saber, ou experimentos que eles possam reproduzir em casa. A Fabiana disse que a gente acha... Não, a Larissa pôs quá. Por quê? Por que vocês estão rindo? Não, a Fabiane colocou a questão dos alunos que não acessam. Porque, por exemplo, lá no caso dela, poucos acessam. No meu tem 30% não acessam. Entendi. E aí os vídeos serão inacessíveis. A gente tem que pensar num plano B. Não, mas o que eu pensei assim, ó, até o plano B é interessante, ó, tu vai ver assim, ó, tem um vídeo, tá? Aí quem tem acesso à internet, tudo bem. Aí lá no meu caso, quem quer usar vídeo pode pedir os netbooks. Claro que eu não vou conseguir para nono, oitavo, sexto, sétimo, tudo junto, tá? Mas ainda tem uma opção de nós detalhar isso aí por escrito, que seria uma outra atividade, né? Assim, dentro da atividade do vídeo, vem a detalhada por escrito para o aluno poder fazer em casa. Também dá para ter dessas opções aí. Aí, o que eu pensei, uma coisa legal agora, de repente, que pensaram em 3 experimentos, tá? A gente pode juntar por exemplo, 3 vídeos meu, com dois da Gorete, com 2 da Lúcia, e eles trabalharem um experimento. Aí vai juntando, não sei se vocês querem trabalhar assim, eles fazem, a gente separa, vão ser 9 experimentos, ou vão ser 3 experimentos, entenderam? Vão todos trabalhar junto ou cada um vai trabalhar com a sua supervisora? 3 experimentos por pessoa. Não, teria que ser com a supervisora para a gente ter esse encaminhamento, tá? E a gente levanta 3 temas, 3 experimentos que vão trabalhar 3 ou 4 ou 5, que achar melhor. Só uma questão que eu acho que é para você e para a Gorete servem bem. Tem os vídeos. Você vai dando print em partes, não precisa dar todo, e coloca o que está acontecendo. Né? Uhum. Porque no máximo, esse vídeo tem que ter 10 minutos, no máximo. Ultrapassando isso, é impossível alguém assistir. Veja quando vocês veem no Facebook. Só se for muito, mas muito interessante. Mais de 5 minutos, ninguém assiste. Tá? A Júlia está dizendo de legenda. Sim, pode pôr a legenda, Júlia, mas estou dizendo, ela dá print para aqueles que não têm acesso nenhum, e aí mostra, mas pelo menos eles estão lá ajudando vocês, né? Não é só ajudando, na verdade, eles estão compartilhando o conhecimento que eles têm e que eles estão construindo junto com vocês, com a orientação de vocês. A Júlia também colocou ali que poderia ser em ilustração também. Né? Porque eu acho que tem em quadrinho. Porque eu acho que tem a questão também da gente potencializar as habilidades que cada um tem. Por exemplo... eu queria falar sobre isso. Porque se todo mundo quiser cantar, pode fazer alguma atividade em forma de música, ou quem gosta de escrever poesia, pode ser em forma de poesia, enfim, pode ser expressão da arte também, né? Não só do vídeo. Mas aí eu deixo a Gorete, porque a Gorete faltou falar da escola também, depois eu conto. Dia 16 de fevereiro, eu fiz uma reunião com a turma de BID, né? E aí nós resolvemos que a gente marca essa reunião uma vez por semana, e da pauta era marcar um horário. Aí eu peguei, depois eu vou terminar, aí eu peguei o horário da Vanessa. A Vanessa é da Química? Isso, né? Eu olhei, que horror, ela não tinha horário. Oi? Isso. Ela não tinha um horário. Horrível o horário dela. Sim,
O único dia que eu vi que todo mundo coincidia era segunda-feira de noite. O único horário que eu vi que eles poderiam participar. E aí eu ia marcar a segunda reunião para o dia 22. Aí eu fiquei sem internet esse tempo todo. Eu fiquei 4 dias sem internet, não pude nem marcar reunião, que a nossa reunião vai ser agora, segunda-feira, às 7 horas, ou às 8. Aí ontem nós estávamos em aula com a Ana Laura, da Educação Química, e eu disse assim, eles estavam falando sobre um projeto, gente, eu não tenho como assumir, como a senhora viu, meus horários estão gigantes, e eu não consigo encaixar mais nada. Exatamente. Então, segunda-feira, esse é o único horáriozinho. É o único horário teu mesmo. E aí nós também conversamos a respeito do que a gente poderia estar fazendo nessa reunião. Aí surgiu, nessa conversa, construímos material didático, jogos, vídeos, e apresentar. Mas aí seria individual, seria cada um apresentar de que maneira eles iam apresentar esse material. Aí a Vanessa ela disse, você é a primeira, ela me disse, não sei nem que material ela vai apresentar, ou palestra, alguma coisa assim. Mas a história do vídeo eu acho muito interessante, a da história de quadrinhos, de música, de levar música, fazer aqueles rap, né? Eu não tenho esse dom, mas eu sei que muitos têm. Levar aquilo para os alunos, né? Essa era a nossa pauta desse dia. Que bacana, Gorete, porque também não tem problema em ser individual, vocês organizam o grupo como ficar melhor, né? Se fica melhor organizar, como a Fabiana organizou por turmas e dividir eles por turma, cada grupinho pode produzir o seu material para a sua turma, que está ali atuando. Enfim, a organização é com vocês ali, porque não adianta a gente dizer, a gente dá algumas ideias, mas sim, fica ali no pega mesmo, são vocês, então vocês é que vão saber o que é melhor. Não, mas aí se eles quiserem, até a gente faz em dupla, trio. E tem também, hoje tem muito desses quiz que dá para fazer, né, que eles gostam bastante de responder, depende da internet, mas aí o quiz você também pode fazer ele manual, né, então, joguinhos, hoje em dia tem uns aí que são extremamente expertos, a Lúcia botou ali, então, são extremamente expertos nessas coisas de criar joguinhos e coisas, eles podem fazer alguma coisa e ajudar também vocês a construir esse material didático e um material midiático, né, que pudesse ser utilizado também nas plataformas digitais, né, não sei também, acho que é uma coisa de cada um, e eles têm tantas ideias, eles têm tantas coisas legais. Vou te entregar agora, William e Eduardo. O William e o Eduardo, eles fizeram uma atividade, eles gravaram um vídeo de uma atividade prática numa disciplina que eles fizeram comigo no semestre passado. E eles fizeram tudo em casa. Eles gravaram depois o William, se tu quer falar, tu e o Eduardo, eles gravaram todo o procedimento de fazer claro que é de morfologia vegetal, né, de planta, mas perfeitamente adaptável, porque era um vídeo que eles produziram para justamente fazer uma atividade e aplicar na escola, né, e eles montaram tudo, fizeram até uma planta artificial ali, fizeram um experimento, ficou fantástico, e teve outros que fizeram também na minha disciplina, materiais bons, assim, então eles são criativos, eles sabem fazer, né, é só a gente deixar eles ali, botar a imaginação. Fala aí, William. Isso, não, a gente conversou com a professora Gorete, e aí ela nos deu toda uma autonomia para a gente trabalhar o coletivo mesmo. E aí acho que foi a Vanessa que surgiu a possibilidade de fazer, porque como a gente vai estar toda semana e a gente queria construir alguma coisa que deixasse, a gente queria construir alguma coisa até para afirmar a nossa presença no programa. Então aí, como surgiu, a Vanessa deu o pontapé inicial para falar sobre a construção desses materiais, e aí a gente já começou a ficar pensando em várias formas de construir isso. E aí, até porque, como a professora Gorete, ela tem as aulas remotas, então tem alunos que a gente vai ter acesso a esses alunos, porque eu sei que as outras professoras pode ser que seja outro contexto, mas para a Gorete eu acho que funcionaria bem. A gente pensou como a gente vai ficar toda semana tendo esses encontros, cada um, uma vez por semana,
uma vez por semana a gente traria uma proposta diferente. Aí cada um traria uma proposta com que se adequasse mais. Estava falhando, William, mas deu até para entender o que você falou. Deu. Eu já tirei o vídeo para ajudar, porque às vezes parece, tirou o vídeo para ir passear. Não foi. Quando eu vou passear... Não, mas está bem bacana, gente, é assim mesmo. Eu acho que cada um tem que pensar no que está no alcance e nas possibilidades. E a gente tem como fazer, né? É só... Eu tenho uma perguntinha, gurias. Isso aí vai ser agora para esse retorno nosso, nós vamos sair e voltar. Eles já vão elaborando isso aí? Vocês têm algum cronograma? Porque essas semanas que vão vir agora, eu estava pensando em tentar marcar esse encontro para troca de experiências, né? O encontro com os meus alunos da escola, e eles. E as reuniões para a gente ir montando, então, essa estratégia, porque, de alguma forma, é o que eu também pensei, só que eu pensei na gente analisar alguma metodologia, mas aí a Ana já sugeriu o vídeo, acho que para mim tá, e a gente pensa também como vai fazer para o pessoal que não tem acesso. Tem algum cronograma, isso aí ao longo desse ano? O que vocês pensaram? Não, o cronograma é do professor. Nós estamos sugerindo, nós temos outras sugestões para dar de trabalho, mas quem monta o cronograma é que depende da escola, porque se eles estão lá pescando camarão e não dá para ir? Bom, mas quem tem essa visão da escola são vocês. Nós estamos propondo trabalho, e eu acho que eles estão abraçando esse trabalho, pelo jeito, assim, o William e a Vanessa estão animados já, né? A Pamela aí quer ver tudo, mas eu acho que é isso. São propostas, eles estão vendo o que a gente está propondo e eles vão participar. Então, a partir de agora, eles vão começar a fazer parte do que é a escola, do jeito que a escola está. Desculpa, Sônia, pode falar. Não, é isso. Não, é isso. E aí, cada um planeja como... Não existe prazo, não existe regra, não existe nada planejado. É bem como você falou, Lúcia, a gente planeja e aí na outra semana a gente já tem que trocar todo o nosso planejamento, né? E uma pergunta que você tinha feito também a respeito de como fazer o registro, né, desses encontros de vocês como os pibidianos, que você comentou que faz muito via WhatsApp, né? Isso aí também é algo que tem que ver como que está dentro das possibilidades de vocês ali com o grupo. O que a gente pode combinar é que tem que ter um contato semanal, né? Se esse contato vai ser numa chamada de vídeo, que todos vão estar presentes, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser por e-mail, ou como que vocês vão fazer, a gente poderia combinar assim, né? Que a gente tivesse que fazer o registro de um encontro semanal. Como seria esse encontro? Aí pode ser as mais variadas formas, aí vocês organizam como que fica melhor. Agora a gente precisa ter um registro de que esses encontros estão acontecendo com o professor, com a escola, nesse momento com o professor. Se tiver com a escola, melhor, mas se não tiver, pelo menos com o professor, para não ficar só nas sextas-feiras, né, o nosso encontro. Então, aí, isso a gente deixa, acho que, Ana Laura, né, a gente deixa, assim, livre a forma de registro, a forma de registro, vocês podem fazer uma espécie de uma lista semanal, né, faz uma tabelinha, alguma coisa, assim, semanal. Março, primeira semana, segunda semana, terceira semana, os nomes, e quem compareceu, quem não compareceu, quem justificou. O que eu falo do compareceu respondeu a forma como vocês estão se comunicando com eles. Se desse modo fica bom para vocês e fica mais tranquilo, organizem assim. Porque a gente não pode colocar uma norma igual para todos, porque a gente sabe que tem a questão dos horários, tem a questão da dificuldade de acesso às vezes, a estar ali no horário, acessar o vídeo, enfim, né? Eu acho que isso pode ser uma tratativa livre, assim, entre vocês, desde que a gente tenha o registro de que vocês estão fazendo esse encontro. Não é para mim e nem para Ana Laura esse registro, é que estão nos cobrando que tenha o registro, a Lúcia já sabe, né? Que tenha o registro na escola e que tenha das nossas reuniões, tá? Então,
estão nos cobrando, e a CAPES, na verdade, sabem, a gente sempre fala isso, é dinheiro público, tem uma responsabilidade muito grande em relação a esse dinheiro. Muitas vezes o PIBID, vou sempre falar isso, porque eu acho que a gente tem que repetir, o PIBID é atacado, não vem necessidade, então nós temos que mostrar que estamos trabalhando e fazemos jus a essa bolsa que estamos recebendo. Então, alguma forma, a gente está registrando aqui por uma ferramenta do MConf. Então, registramos quem está aqui, tá? Porque eles vão nos cobrar isso. E vão cobrar que a gente cobre de vocês. Mas a gente sabe que vocês têm controle e tudo, a gente nem tinha pedido isso antes, mas vamos deixar pronto a partir de agora que vocês façam um registro da participação desses alunos. É bom eles ouvirem isso, né? Que é importante e que está registrando o que está acontecendo, porque vai para a CAPES. E a CAPES é que paga a bolsa, não somos nós. Se formos falar da bolsa, quem paga é a CAPES. Tá? Tá, eu quero perguntar uma coisa. Tá, assim, ó, assim como as gurias, a gente discute durante a semana bastante, né, conversa, toma as decisões, e como eu falei, assim, ao final das decisões, eu sempre mando um e-mail de registro, como se fosse uma ata de tudo que a gente conversou na semana e discutiu, no grupo mesmo do WhatsApp. Esse tipo de registro serve, caso vocês precisem. Eu tenho todos os e-mails das finalizações das discussões, entendeu? Por exemplo, essa semana eu discuti com eles, ou semana passada, não me lembro mais, como é que nós ia dividir as turmas. Aí, ao final da discussão toda, eu faço um resumo e largo lá no e-mail. Ó, conforme foi combinado, ficou assim, assado. Como se fosse uma ata da discussão que a gente fez na semana. Aí, agora mesmo, a gente estava discutindo o horário da reunião. Eu acho interessante eles terem meio que um horário prévio na semana. Ó, pode ser que essa sexta a professora precise da gente às 4 horas. Nosso horário da reunião é às 4 horas. Mas, se não precisar, tudo bem. A gente faz um registro, faz a conversa e faz um registro via e-mail, que nem eu tenho feito. Mas, se ela solicitar que a gente tem que ter uma reunião às 4 horas, eu sei que eu tenho que estar mais ou menos disponível. Alguns podem não comparecer, eu posso conversar depois. Mas um horáriozinho ali, meio livre, eu gostaria de deixar combinado com eles, para caso realmente a gente precise se ver, conversar, esclarecer alguma coisa que ficou em dúvida durante o movimento do grupo na semana. Sim, não, é importante, Fabiane, e talvez guardar talvez não, faça uma pasta, guarde esses e-mails, porque quando nos pedirem, nós vamos ter que organizar isso, né, Sônia, por escola. Eu tenho feito assim desde o início e não tenho me esquecido, sabe, porque eu me lembro que vocês falaram. E aí, uma forma de deixar guardadinho, eu deixei assim, então eu sempre mando deixa material dele, tá? Isso, uma pasta do e-mail. Uma forma também de registrar é registrar o assunto, né? O assunto que vocês trataram na semana. Por exemplo, assim, semana 1, que assunto foi tratado, como você relatou agora, né? Tratamos de organizar os horários, tratamos de organizar grupos, enfim. Coloca ali se vocês optarem por uma tabela para fazer o registro, né? Coloquem isso aí como uma forma de controle, mesmo que vocês guardem as conversas de WhatsApp, os e-mails, coisas assim, mas eu acho que é mais fácil ter ali a tabelinha e saber, ó, nessa semana a gente discutiu tal coisa, e aí o planejamento fica semanal, né? Se vocês conseguirem ter um dia para todo mundo se encontrar naquele horário, eu acho que até melhor, potencializa mais o tempo, né? Mas se isso não for possível, vai andando conforme cada grupo consegue se organizar, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa é ter o registro, né? Antes, quando era no presencial, eles assinavam uma folha, né? Agora, como a gente não está mais fazendo no presencial, a gente vai ter que fazer, as supervisoras vão ter que ter o controle de uma folha, nem que depois, no final, a supervisora coloca uma assinatura digital validando, né, esses encontros, alguma coisa assim. Ou deixa a folhinha ali, quando a gente se encontrar no presencial, né, não precisa ser assinatura digital. Mas é mais nesse sentido, né, para a gente ter esse controle, né, não tem como a gente exigir que todo mundo esteja no momento síncrono, a gente sabe que é difícil,
Não tem como a gente organizar um horário, difícil, um horário único, acontece um imprevisto ou outro, um não pode comparecer. Então, essa liberdade, assim, de organizar tem que ter, porque senão a gente não consegue. O William colocou ali que pelo WhatsApp está sendo bom os encontros, que dá super certo, pode ser, tá? Por chamada de vídeo, como vocês acharem melhor. Tá? A Larissa já coloca assim, que quem não puder vai assistir depois. Larissa, nós estamos falando das 8 horas semanais de trabalhar, então precisa esse registro. Hoje, as pessoas que não vieram, elas mandaram justificativa, porque é um controle mais rígido, tá? Não é porque eu e a Sônia somos rígidas, porque nós não somos, nem um pouco. Mas é mais porque vão nos cobrar isso e nós respondemos por vocês, tá? Então, essa resposta que nós temos que dar, ela tem que ser coerente com as necessidades que vocês têm. Dos nossos... pode falar, né? Não, pode falar. Nos nossos encontros de sexta, a gente grava os nomes aqui pelos usuários. Quem está na reunião, a gente vê ali, a gente faz várias gravações, no início, no meio e no fim, porque às vezes uns entram antes, outros depois, né? E para a gente ter esse registro, tá? Então, vai ser quem permaneceu na reunião, permaneceu. Quem não permaneceu, quem não esteve aqui, manda a justificativa, a reunião é gravada, pode assistir depois, mas aí manda a justificativa. Né? Se não mandar a justificativa, uma justificativa que seja coerente, né, é falta mesmo, né, não esteve ali, não teve justificativa, enfim, a gente não tem como colocar, assim, falta na questão virtual, por isso que a gente está gravando, né, para que depois vocês possam assistir, mas esses momentos, vocês têm que, esse momento é um momento para vocês estarem aqui. Né, eu não sei como está na química, mas na biologia tem bloqueio de horário para que vocês possam estar aqui na sexta-feira. A gente organiza os horários com as supervisoras para que seja um dia que elas também possam estar aqui. Então, esse momento para estarmos aqui. Acontece problema? Acontece, né, mas que não seja um problema persistente, né. Eu perguntei da química para o professor Felipe, que é diretor, né? Ele me disse que o bloqueio de horário para a licenciatura, para participar do PIBID, é segunda à tarde. Falei se não havia possibilidade de pôr para sexta à tarde. Ele me disse que não, porque a residência já tem esse... Como eu cheguei depois, né? Já existia algo estabelecido e eu cheguei depois, eu não discuti, então... O pessoal da química, até agora, pelo que eu saiba, não está tendo algum problema, apesar que a Cláudia está digitando, pode ser que ela esteja com algum problema de horário, mas seria... Eu pedi para o professor Felipe e ele me disse isso, que não era possível, que já tinha sido estabelecido segunda. Eu peço desculpa. Ela disse que tem horário aqui, eu tenho aulas 13h30 da sexta, mas nem sempre é síncrona. Na verdade, até agora, essa disciplina de Química Orgânica, eu tive aula síncrona na terça, às 13h30 e não na sexta. Então, seria talvez esse é o problema, né? Eu sei que tem problema na química mesmo. Mas assim, o que dá para a gente combinar também, se existir algum problema... A gente pode alterar o horário de início e término da nossa reunião. Nós temos a sexta-feira à tarde para isso. Então, se tiver problema da gente começar às 14h, e se às 15h30 fica bom para todo mundo, a gente começa às 15h30. Né? Então, a gente tem que ver, se alguém tiver algum problema de horário, que nos passe, que daí a gente faz esse arranjo aí. Tá? E quando for uma coisa esporádica, né, Cláudia, aí tudo bem, a gente vai entender. Porque você colocou ali que, não, por enquanto, não deu problema. Então, tá. Eu acho que a gente poderia ir para o próximo ponto de pauta, né, Sônia? Já é 15h13.
A gente já vai daqui a pouco terminar, a gente não quer passar muito, dar 1h30, mas a Gorete quer falar e a gente vai ouvir a Gorete. Não, a respeito do que a Lúcia falou sobre a BNCC, aonde seria a gente falaria sobre isso? Aqui nesse encontro? Sim, a gente pode marcar uma tarde para falar sobre a BNCC. É porque a BNCC... Fazer uma tarde de conversa. Houve muitas mudanças, né? Então, eu acho que seria muito interessante a gente até começar por ela. Se alguém tem alguma ideia... Poderemos começar. Nas próximas reuniões, a gente já pode pôr como pauta. Porque eu tenho um pensamento sobre isso, mudou bastante a BNCC. Mudou. Sim, o Webfolio continua, com certeza. E o Webfolio também é responsabilidade do professor, tá? Tá falando, olha, você não fez ainda. A gente teve essa questão desse aluno que pediu para sair, que ele não tinha escritas, né? E a gente tem que mostrar um trabalho. Então, tem que estar lá no Moodle, gente. Da BNCC, vocês já fizeram o referencial gaúcho, tudo, né? O que eu penso particularmente, os nossos alunos, eles veem muita BNCC em políticas públicas, em didática, nas disciplinas. Mas se nós temos essa abertura completa. Vocês acham que é importante a gente discutir BNCC? Nós podemos discutir. Mas os alunos, eles veem mesmo, né? Vocês também discutiram o referencial gaúcho, não foi, Gorete? Mas assim, é que foram selecionados alguns professores para isso, né? Não foram selecionados todos. Então, é uma coisa assim que a gente sempre fica com o pé atrás. Eu não sei se as gurias participaram das reuniões, se foram, porque nem era todo selecionado na época. Alguns foram, outros não. Então, de repente, poderia ser um momento de formação aqui no grupo também para que houvesse esse compartilhamento ali de experiências entre vocês, professoras, né? Para quem foi, para quem não foi. Né? Então, se os alunos têm tantas disciplinas relacionadas ao BNCC, quem sabe eles fazem alguma coisa para nós? E eu acho interessante, eu não sei as outras meninas, a Fabiana e a Lúcia, o que elas acham. Quando eu falei da BNCC na disciplina da Sônia, que ela me convidou, que é um monte de professor, né, Sônia? Eles tiveram bastante, assim, acho até que eles ficaram com mais coisinhas, né, para perguntar, e eu acho, assim, que para os nossos, já que eles têm acesso e discutem bastante, acho que mais, assim, eles terem um comparativo, né, e eles se apropriarem de como que a gente está trabalhando, porque no meu caso eu obedeço 2 documentos. O meu é o documento do Rio Grande do Sul e o documento da escola. Então, eu até pensei, uma das estratégias seria eles verem esses 2 documentos e observarem as diferenças, as semelhanças, e o que um é melhor que o outro, ou o que um complementa o outro, ou o que um não precisava ter. Era mais uma visão crítica deles mesmos. Mas isso aí, eu não sei se isso aí é um estudo que a gente poderia fazer no geral, todo mundo, ou se eu faria como pauta das minhas reuniões quando eu tiver que fazer reunião com ele, entendeu? Então, tem o documento orientador de Rio Grande, o documento orientador do Rio Grande do Sul e a BNCC geral, que ali lista todas as habilidades que a gente tem que trabalhar. E agora tem o do ensino híbrido, eles fizeram uma adaptação. Então, isso? Eu conheço. É muito documento. Esse do híbrido eu não conheço também. Lúcia, manda para mim, então, eu não tenho. Ali gurias, eles pegaram e cortaram, eles só fizeram assim, tá, mas eu mando para você ver. Não, porque eles falaram para mim que eu podia seguir com o antigo, porque eu não precisava entrar nessas esse novo BNCC. Não, mas aí é o que aconteceu. Aí que tá. O que aconteceu? Na nossa escola, o início... gurias, a gente está até discutindo uma coisa aqui, mas é para os alunos entenderem como funciona, tá? No início, nós não precisávamos entrar nas habilidades, só que depois, quem mexe ali no e-diário, que é o nosso caderno de chamada online, ele já vem ali com as habilidades que a gente só clica
e aparece, eu não sei se vocês estão já fazendo isso aí, esse registro, Não. que é o nosso caderno de chamar. Ah, não estão? Não, mas nós estamos. Não, nós estamos fazendo no Ananeri. Então, a gente tem que aproximar da BNCC, não pode fugir muito. O que que nos deram de abertura e de autonomia? Por exemplo, eu não preciso só me centrar ali nos meus conteúdos de 6º ano, porque muito que está na BNCC para o 6º ano, eles não viram no 5º o que precisava ser visto no 5º. Então, eu posso puxar aquilo do 5º para o 6º, e assim adiante, porque a gente já está na BNCC. A BNCC foi implementada em 2020 para o ensino fundamental, e a nossa escola já está aplicando. E o Silva Gama, ele obedece o documento orientador do Rio Grande do Sul. E aí, agora apareceu lá um link do ensino híbrido para o Rio Grande do Sul. Então, olha, e essa coisa, eu queria que eles vissem. Que loucura, gente. Eu queria que eles olhassem como funciona, porque até parece assim, vocês não precisam seguir regra. Não, entre aspas, né? Porque quando a gente entra ali no e-diário, que é o nosso caderno de chamada, aparece o conteúdo, a gente tem que clicar. E aparece conteúdo, por exemplo, diz assim, conhecer corpos, não sei o quê, aparelho reprodutor feminino. Tem um código, quando tu clica, o código já entra. Então, assim, quando eu tenho que registrar, eu já tenho que tentar registrar os meus conteúdos dentro da BNCC e dentro do documento orientador Rio Grande do Sul. Era só esse lance aí que eu queria meio que mostrar para eles como é que a gente está trabalhando, para eles terem uma ideia de como é que está funcionando neste momento, se vai dar certo depois, se vai continuar. Eu acredito até que tem que continuar, né? Era essa discussão que eu queria fazer com os meus. Aí que eu te pergunto, Sônia, e te pergunto, Ana, isso é uma discussão específica, uma discussão geral? Porque conhecer a BNCC como um todo, eles estudam, mas a realidade e a aplicação, quem está no... Bom, Sônia, tu viu, né? Sim, eu acho que é a questão da aplicação, não é pegar a BNCC, ler os documentos, isso aqui, não. E saber dessas coisas, né? Que tem como é aplicado na escola. Essa que é a ideia, na prática. Na teoria, é pegar o documento e ler. E a BNCC é específica para ciências, porque eu andei estudando em 2019, eu acho, com os meus alunos de educação química, e a gente chegou a ver o seguinte: você pega a terra, cheira a terra, segura a terra na mão, e faz não sei o quê. Fica pensando, você cheira a terra e tiver um ovinho de lombriga lá, você vai cheirar um ovinho de lombriga. Mexendo com a mão, você não limpar bem a mão. Eu acho que agora a questão da higiene ficou de outra forma, mas eu achei muito ruim isso, sabe? A questão da terra. Você vai pegando, vai não sei o quê, para o 6º ano, eles são pequenos, têm 11 anos, eles são crianças, põem a mão na boca. Eu acho que talvez, né, vou dar uma sugestão, talvez ver isso, a questão da cidade. Isso é interessante, mas talvez relacionado à proposta que vocês estão fazendo dos conceitos, né, dos procedimentos, das atitudes que vocês querem com aquele conteúdo. Eu, particularmente, acho que seria mais interessante um focado a partir de vocês, mas eu não sei o que vocês acham. Tô falando... É que assim, Ana, eu estou aplicando, mas pelo jeito as gurias ainda não. Aí as escolas estão trabalhando diferente, porque na minha escola orientaram a minha supervisora que a gente já começasse a aplicar em 2020, e foi um susto, gurias. Foi um susto porque a gente não estava esperando, a gente estava esperando continuar com aquela aula que no 6º ano é seres vivos, água, terra e ar, aquela coisa que a gente ia, né? O 8º ano era corpus, era corpo humano, era fisiologia humana, Não, tem que fazer. Claro que a gente não faz tudo, é impossível, e a gente foi adaptando, mas aí, olha, são 3 realidades diferentes, pelo que eu estou vendo aqui, né? Eu estou fazendo, as gurias não, eu estou fazendo adaptado, que foi uma orientação da supervisora e da supervisão lá da SMED, e eu faço um diferente para o Estado, quer dizer, diferente, mas eu também sigo um documento estadual. É essas coisas assim que eu ia tentar mostrar para os meus nessas reuniões rapidinho, entendeu? Na primeira reunião já dava o link para eles darem uma olhadinha, darem uma estudada, ver como é que está distribuída ali, e depois eles fazerem até uma crítica com relação a isso, né?
que a gente tem autonomia, e não é, né, Sônia? Que no dia a gente meio que discutiu ali, meio que conversou sobre isso. O professor tem autonomia, com certeza tem autonomia, mas no momento que as nossas aulas estão sendo espelhadas, e isso eu tenho experiência no Rio Grande, nas aulas do Estado, e agora nas aulas do município, que o nosso caderno de chamada é online, e provavelmente alguém vai ali olhar, a gente ainda vai ter que seguir, a nossa autonomia vai ser dentro daquele parâmetro que eles, daquela habilidade que eles colocaram, né? Não sei. Lúcia, eu só queria abrir um parênteses, né? Essa que você colocou, que é ar, água e solo, 6º ano, seres vivos, 7º ano, é que mudou tudo, eu tenho que pensar. Corpo humano, 8º, e química e física, 9º. Isso daí é da década de 70, de uma lei chamada 5692. Ela caiu muito tempo depois, mas os livros didáticos, só para abrir esse parênteses, os livros didáticos não mudaram. Tinha um ou outro, tinha o Consciência, que era do grupo de Minas Gerais, que fazia interdisciplinar. Por que falar que não tem, os seres vivos não têm química? Fica aquela história que a gente ouve. A Mineia me convidou para assistir uma live de uma amiga dela, e aí a moça que estava atendendo, a amiga dela é química, e a moça não. Falou assim, química é muito difícil. Não, não é. Vou repetir aqui algo que eu sempre falo para os meus alunos. Quando você tem uma criança, não sei se a Sônia é assim também, o filho dela mais velho, tem 7 anos, Sônia. Ele faz o leite sozinho dele com Nescau? Tem 8. Ele faz o leite dele sozinho com Nescau? Ele não toma leite com Nescau, mas ele põe o suco, sim, é água. Então, quando ele coloca a quantidade de água no suco, ou quando ele sabe quantas colheres de Nescau ele pode pôr, ou quando ele sabe quanta quantidade de açúcar ele pode pôr, ele está fazendo química. Isso, claro, que é empírico. E qual a função do professor de ciências nessa ciência empírica? É mostrar que existe solubilidade, que existe dissolução, que existe proporção. Então, tudo isso que eu acho que seria interessante, eu estou falando a minha visão de professora, né? De professora de educação básica, que é muito mais de professora universitária. Não estou agora nesse momento da BNCC, mas passei por milhões de reformas, né? 27 anos de educação básica. Eu sou velhinha, graças a Deus, eu adoro ser velhinha. De que essas mudanças acontecem, mas quem manda é o financeiro. Então, o livro didático, é isso que estou falando. O livro didático não mudava. Não mudava. Se você tinha, na PNLD, se você tinha livros bons, que é o caso de Consciências, e eu tinha colegas que, quando eu falava para a gente escolher aquele livro que era interdisciplinar, reclamavam comigo. Não, mas olha só, e aí faziam o quê? Mas agora eu estou dando a matéria do 9º ano, ela aparece no 6º ano. Não, não é. Química, física e biologia. É isso que eu e a Sônia gostaríamos muito de fazer nesse PIBID, sabe? É de mostrar que é tudo interligado, que nós temos um curso de licenciatura em ciências na FURG, que ele é interdisciplinar. Uma aluna minha estava na MP1 um dia, e aí a menina da física, da química, a Alessandra, perguntou para ela, mas como é que vocês veem química, física e biologia? Ela falou, a gente vê tudo junto, não é assim a ciência? Falou, eu achei tão lindo aquilo. Ela ainda fez, não é assim a ciência? Então, a gente aprende compartimentado, mas ela não é assim. Então, os nossos cursos, por exemplo, de biologia, ele vai dar o certificado para biologia, mas de ciências também, o de química vai fazer a mesma coisa, o de física a mesma coisa. Aí o professor fala assim, às vezes os alunos falam para a gente, não, mas eu prefiro dar aula no 9º ano, porque lá tem química. Mas é a respiração do coitadinho da formiga lá. A formiga respira como? O que é na respiração?
né? Então, aquela minhoca que faz o humus, que é coisa mais química e mais linda que isso, fazer o humus, arear a terra. Então, é essa a nossa proposta. Não, eu entendo, Ana. Eu coloquei a questão da terra, água e ar, porque era como estava distribuído. Não, mas era como estava distribuído, e agora eles tentaram fazer a tal da espiralização, que para mim não tem nada de espiralização. A gente está conversando com os alunos sobre, ali pela BNCC, tá? Não estou dizendo que a gente faça, mas o que está ali. Tu está conversando com um aluno de célula, aí de repente tu parte lá para separação de misturas, no sexto ano. Quer dizer, eles não fizeram esterilização, essa tal de espiral, nem aqui nem na China. Outra coisa, a questão dos livros didáticos. Continua a mesma coisa, Ana. Não mudou nada. Eles só fizeram uma gambiarra no livro didático da antiga do PNN, fizeram uma gambiarra para poder vender para as escolas o livro didático dentro da BNCC. Não está dentro da BNCC. São questões que eu achava que era interessante discutir, né? Porque a gente faz isso como professora e com bastante, como a gente já tem mais experiência na rede, quando tu trabalha a separação de misturas, ou quando tu trabalha a própria, no 8º ano, quando eu trabalhei a parte do corpo humano, sistema digestório, nós trabalhamos com enzimas, proteínas, tudo. Nós trabalhamos tudo isso, nós fazemos integrado. Mas a forma como é organizada, por isso eu te coloquei aquilo, é que eles acharam que estavam fazendo uma grande coisa e, no meu ponto de vista, não ficou legal. Mas isso aí a gente deveria que discutir, né? Eu achava legal a gente discutir isso aí. Legal. Mas eu fiquei pensando, olha essa discussão para os nossos alunos, né? Você é uma professora experiente, eu também, de educação básica, e também agora formadora de professores, estou em outro lado, mas não menos distante desse lado de vocês. Mas a gente discutindo isso está mostrando, inclusive, que a gente não gosta da BNCC. Você, como eu, não gosta da BNCC, porque ela não tem uma proposta. Ela era de um jeito, foi completamente modificada depois, no governo Temer. A gente tem que fazer essa linha do tempo. Ela foi completamente modificada no governo Temer. Ela tinha uma proposta antes, foi modificada no governo Temer e veio como esse pacote que chegou aí. Então, a gente sempre reclama como professores, vem tudo pronto, não nos consultam. É verdade. Aí eu achei que todo mundo foi consultado por referencial gaúcho ou referencial municipal. Não. E aí agora... Ninguém é consultado. Não. Então, porque eu não estou mais nessa seara, mas eu acho que foi muito interessante essa conversa. Para a gente pensar sobre isso, a gente pode amadurecer como vamos pensar sobre isso. Eu acho que os alunos aqui da licenciatura, se eles começarem a perceber que essas discussões entre as professoras estão mostrando para ele o que ele vai encontrar, é muito interessante. Eu particularmente gostaria muito de, no meu tempo, ter tido uma conversa dessa. Eu acho que é interessante aí o professor ver, então, com o seu grupo de alunos, e depois a gente compartilhar isso no nosso grande grupo, a partir da percepção do que vocês têm trabalhado com eles, o que vocês acham. Pode ser assim? Porque, na verdade o que esses documentos, ou essas normas, ou, enfim, eles são muito com cunho político também. Então, cada governante que chega, não sei se quer deixar a sua marca, quer desmarcar mais do que tinha antes, faz umas modificações e nem tinha sido adaptado ainda o que era a proposta anterior. Uma coisa que eu acho, Sônia, né? O Politécnico... Eles marcam que nem cachorrinho. Exatamente, eles não consultam a escola. Eles não consultam a escola, eles não sabem como é dentro da escola. Então, o que acontece? O Politécnico, quando as escolas estavam se adaptando, veio aí tirar o Politécnico, né? E aí, como que um professor vai conseguir se organizar ou vai conseguir manter a escola, né, em termos de estrutura, vai conseguir se manter para cumprir essas normas mínimas ou para cumprir o mínimo de conhecimento dos conteúdos? Eu falo de conteúdos, mas é de habilidades e, enfim, né, de conceitos ou temas que vão ser trabalhados. Então, isso é muito difícil. Eu acho que essa questão do chão da escola, do histórico,
desse processo que os professores vêm passando e que a educação vem passando ao longo do tempo, isso é bem importante, sim, ter bem vivo, para os estudantes que logo vão estar dentro da sala de aula, vão assumir escola, não conhece o histórico, não conhece como se construiu, acho que isso é importante. Então, e aí eu acho que cada grupo tenta ver, então, ou pautar o que seria mais importante a gente trazer aqui para o grupo e discutir, tá? De repente a gente dá esse encaminhamento para poder ir adiante. A Gorete quer falar, fala, Gorete. Não, é que agora a BNCC, ela colocou todos os grupos, todos os anos, em 3 grupos, completamente diferentes um do outro. Tem a primeira, segunda e terceira parte. Elas não são coerentes. Ela não tem uma continuidade. Então, é uma coisa, assim, bem complicada. Por isso que no ano da pandemia, agora, o ano passado, que foi o auge, eles não quiseram. Na minha escola, a supervisora disse que não, que a gente continuasse como estava. Mesmo assim, eu tentei fazer um híbrido. Fui na BNCC procurar e colocar alguma coisa que eu já trabalhava. Então, a parte de física mesmo caiu completamente. Não tem. Eu sei que tem física em tudo, mas a física mesmo que a gente via, a reação, as leis de Newton, movimentos, não tem mais nada. Eu não sei onde está essa matéria. Ela parece que desapareceu. Não tem lugar nenhum no currículo. Aí eu vi também algumas coisas que eles colocaram lá para o ensino fundamental, primeiro, né, de 1º ao 5º ano, que eu acho que muita coisa eles não têm maturidade ainda para ser vista. É uma coisa bem complicada de trabalhar assim, porque tu não sabe o que foi visto lá atrás. A gente pega do 6º ao 9º, né? Lá atrás, o que eles viram? Aí colocaram lá a parte de, digamos, de sistema nervoso, lá para o 4º ano, e a gente não vê mais, de repente. Eu não sei, gente, eu acho bem, bem complicado mesmo. Gorete, a discussão era exatamente essa. Divide. Desculpa, Lúcia. Não, eu só estou dizendo, Ana, que agora mesmo, com essa forma da BNCC, que a Gorete tem a mesma visão que nós, né? Aí mesmo que a interdisciplinaridade caiu por terra. E o que eu fiz? Eu voltei quase que para a minha origem, como eu sempre fiz, e a partir do que eu estou dando, aí eu faço ali a interdisciplinaridade, química, física, biologia. Mas se eu for ao pé da letra da BNCC, é quase que inviável. Eles botaram 3 blocos sem ligação. Eles não estão conectados, eles são absurdos. Eu não sei como é que eles conseguiram pensar nesse tipo de estrutura. Aí me disseram, né, falaram, para ser igual no país inteiro. Nunca vai ser igual, gente. Nunca vai ser igual. Isso aí é uma ilusão. Outra coisa, um país com dimensões continentais é uma falta de respeito, né? É uma falta de respeito dizer que quem tem acesso no Rio Grande do Sul vai ter o acesso igual de estudantes que o professor vai uma vez por semana, é ribeirinho, vai lá no Amazonas, no Rio Amazonas, desce lá, ele fica uma semana ensinando ciências, aí na outra semana é o professor de matemática, dizer que ele vai ter igual do particular, mentira, porque agora já subi no banquinho e começo a fazer discurso. Por quê? Porque o que é particular, ele não... Porque existe lá na BNCC uma parte que diz assim que é, vamos dizer, livre, que é a escola que vai decidir. A escola só decide o que vai cair no vestibular, o que tem nos coisas, não vai fazer uma outra parte. Então, a BNCC ela foi feita por técnicos para inventar uma mentira de igualdade, de meritocracia que não existe. A gente sabe que, imagina, um professor que tem que ficar uma semana num lugar lá, não tem problema, Sônia, mas tem que ficar lá, então... Eu acho que a BNCC é algo que a gente tem que conversar e eu penso que a gente podia pensar nisso. Então, a BNCC foi feita por técnicos, não se ouviu como que era, primeiro teve uma proposta inicial, que ela ia ser feita de uma certa maneira, claro que é difícil. O PNDL, né, PNLD é do livro, né, PNDL, ele tinha algo que era interessante, que era o respeito às particularidades do local que estava sendo. Então, se tem a pesca do camarão em tal dia,
em tal época, o curso poderia começar, a aula poderia começar em não sei quando, depois que acabava a pesca. Tem a colheita do cacau lá na Bahia, então eu podia começar o meu ano letivo em outro momento. E isso tirou. Essa igualdade é uma falácia. É uma falácia. Mas eu acho que é legal a gente ter discutido. E aí, como já são 15h38, a gente quer ficar até mais ou menos às 16 horas, eu acho que a gente podia ficar uns 10 dias conversando sobre a BNCC. E aí eu tenho que esconder o meu banquinho, porque eu me empolgo muito, né? Mas eu gostaria de encaminhar para a seguinte. Vocês, né, estudantes, licenciandos, foram convidados a fazer uma relação do Pedagogia da Autonomia com o PIBID. Então, eu e a Sônia pensamos muito e decidimos o seguinte: quem que pode falar para a gente o que enxergou? Não precisa falar o que o Paulo Freire falou. Só dizer assim, olha, eu aprendi isso vendo o Paulo Freire e o PIBID. Não precisa ser, eu vou falar tudo que o Paulo Freire falou. Não, a gente não está usando uma cartilha. A Pedagogia da Autonomia não é uma cartilha para ser decorada. A Pedagogia da Autonomia é um livro para a gente entender o que está acontecendo. Então, quem que pode abrir aí o microfone e falar para a gente assim, olha, eu aprendi tal coisa em relação ao PIBID lendo. Eu olhei lá, eu olhei, vi muita, cada um pegou uma parte, alguns pegaram iguais, mas quem que pode contar só para a gente, rapidamente, para a gente estar terminando hoje o nosso PIBID? Enquanto eles vão pensando ali, desculpa, eu tive que sair um pouquinho, e a gente tinha pensado também em começar a contação das histórias, né? Mas não vai dar tempo, a gente se avançou no horário, não vai dar tempo, deixamos para começar no próximo encontro. Hoje também nós tínhamos previsto de alguns encaminhamentos, né? Mas o principal deles era em relação ao registro das presenças. Então, tá, isso aí nós já conversamos e já tá mais ou menos encaminhado também. E outro assunto que na verdade já vai ser uma das pautas da semana que vem, que a gente pensou foi a questão dos relatórios, né, que já tem até um espaço lá no Moodle, mas nós vamos formular agora um modelo de relatório, vamos deixar lá, e aí na semana que vem a gente vai explicar um pouquinho como que funcionam os relatórios para registro de atividades. Como no semestre passado a gente começou lá em outubro, né, e tivemos os encontros aqui, vocês não tiveram ainda não tiveram ainda tanta relação com a escola, mas agora já vai ser um pouco diferente. Nós vamos começar a fazer esses registros no relatório também. E ao final de cada semestre, a gente tem que entregar um relatório parcial. Então, a gente vai construindo ao longo do semestre, vai colocando o registro, e lá no final do semestre já vai estar pronto. Então, a gente não precisa aquela correria lá de final de semestre. E como a Ana falou também no início, toda vez que alguém pedir para se desligar ou sair, tem que ter a entrega do relatório, porque a CAPES exige que seja anexado o relatório das atividades que esse aluno fez durante esse período. Nós tivemos que fazer agora para o Gabriel, né, que pediu para se desligar, e eles estão cobrando esse relatório no momento de desligar o estudante do programa, tá? Então, era mais ou menos isso, assim, de modo bem rápido, né, mas que daí a gente já tinha pensado em deixar para a semana que vem essa pauta do relatório, tá? E aí, do que nós estávamos conversando até agora, né, da BNCC, enfim, eu acho que o encaminhamento é esse, de vocês discutirem com o grupo e a gente ver qual a melhor forma, se cada escola pega uma temática e queira vir aqui conversar, o que conversou com os alunos, né, ou se a gente faz uma conversa com um todo, né, mas enfim, eu acho que as experiências sempre são boas da gente compartilhar, tá? Independente do documento, do que está ali no documento, mas enfim, como isso é feito na escola. Bom, algum voluntário, então, para contar? Só para completar, daqui a pouco voluntário, mais um voluntário só de cada vez, tem muito voluntário, Sônia.
Quando a Sônia diz relatório, todos vocês vão fazer relatório. Como as professoras vão fazer o relatório que a gente conversou, significa que todos vocês vão fazer relatório das atividades de vocês. É isso? Não sei se ficou claro, mas agora eu deixei. As professoras vão estar fazendo os relatórios delas e vocês o de vocês. E vão nos entregar no fim do semestre. E tem uma questão também, não tem férias. Nós vamos direto. Tiveram 2 meses de férias. Agora nós vamos direto, tá? Vai ter julho, no PIBID institucional também falou de ter um encontro institucional, como sempre tem, tá? Então, estamos organizando, dia 11 vai pensar, então, um encontro nosso, como que vai ser. Mas o relatório, logo nós vamos estar mandando o modelo e vocês vão estar relatando tudo que vocês fazem, tá? Tá, quem que pode falar? Só falar rapidinho, assim, olha, eu li tal coisa do Paulo Freire e eu pensei nisso. Daí na semana que vem outros relatam também. Tá? Posso falar? Claro, Gil. Eu li o tópico 2.4 do livro do Paulo Freire, que fala sobre o bom senso, e eu escolhi esse tópico porque ele fala muito sobre a nossa questão das escolas que a gente pegou agora, sobre por exemplo, não cobrar presença, sabe? Porque tem um bom senso dos alunos de que eles estão trabalhando, de ter o bom senso de não... Várias coisas sobre o bom senso. Porque o Paulo Freire, quando eu comecei a entrar em contato com o conteúdo dele, ele é muito humano, sabe? Eu achei que ele seria uma coisa técnica, mas ele sempre fala sobre a gente não se colocar no... sei lá, acima dos alunos, porque somos alunos, e somos alunos até dos nossos alunos, né? A gente sempre vai aprender alguma coisa. E eu escolhi esse tópico porque ele se aplica, para mim, ele se aplica completamente a toda a nossa questão de saber ponderar o que a gente deve fazer e se a gente deve fazer, se realmente tem como a gente ter que fazer o que a gente é cobrado a fazer, porque, sim, a gente tem que passar a matéria, a gente tem que cobrar a presença, a gente tem que dar material e a gente tem que ter retorno, mas a gente tem que ter o bom senso, né? Vocês têm o bom senso de não fazer isso, porque sabe que não tem como fazer essa questão. Só que essa parte do bom senso, claro, ele fala sobre respeito, sobre racismo, sobre igualdade, fala sobre várias questões, mas eu achei que ele é a nossa situação de agora, escrita toda, e acho que, como eu escrevi, né, no meu relato do tópico que eu escolhi, que ele engloba vários outros tópicos. Para mim, ele é o suprassumo dos tópicos. Porque tu vai aprender várias coisas e realmente vai refletir várias coisas. Tem que realmente aplicar isso. Tudo que ele fala parece lógico. Só que se tu não tiver o bom senso de saber quando e quanto aplicar, eu acho que não vale de nada. Era isso. Gil, eu vou dar um exemplo assim. Só queria contextualizar que eu fui professora na Prefeitura Municipal de São Paulo quando Paulo Freire ele era secretário da Educação. E aí essa parte que você escolheu é muito boa. Em primeiro lugar, o Paulo Freire diz que as nossas relações são dialógicas entre pessoas que são iguais. Ele sempre diz que o opressor nunca vai conseguir falar com ele. A gente tem uns exemplos assim... nesse momento do país, de que o opressor diz, não, vocês não vão tomar vacina, não, eu não vou mandar vacina, não, é para tomar tal remédio. E que a gente sabe que tem a ciência, né? Mas eu vou te dar um exemplo dessa relação dialógica, né, que ele fez. Na época, ia ter o que eles chamavam de ciclos, que era assim, era quinta, sexta e sétima, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não, era primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinta, sexta série, sétima e oitava, e não sei como é que era. Bom, enfim, eram ciclos,
E aí, um professor, ele foi lá, ele lá chamava Núcleo de Ação Educativa. Ele foi lá e um professor muito raivoso falou para ele assim, por que você vem com essa modernidade de passar os alunos de ano automaticamente? Porque a leitura desse professor é de que, em vez do aluno ter 2 anos para aprender, é de que ele passaria direto do primeiro para o segundo ano. Isso não deu certo por causa dos professores que enxergam isso, que tem que passar de ano, não tinha o entendimento que era o ciclo. Eu aprendi com ele porque ele deu uma resposta, ele era muito acolhedor, e ele disse assim, professor tal, perguntou o nome, falou, professor tal, em algum momento está escrito que o ciclo o impede de fazer o seu papel social de ensinar? Ele fez isso, ele só falou isso. Ele falou assim, ou o seu papel social é só aprovar e reprovar um aluno. E aí está o bom senso. Quando você tem o ciclo, em vez de você enxergar que ele tem que ser reprovado, é você enxergar que você tem 2 anos para trabalhar com ele, com todas as atividades. Mas a gente tem na cabeça essa questão do tempo cronológico, que é assim, e eu estudei o tempo e aprendi que o tempo não é assim. Cada um tem seu tempo e o tempo é diferente, e o tempo ele é várias coisas ao mesmo tempo, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu gostei muito, Dil, muito dessa parte que você colocou, e de pensar exatamente nisso. É uma relação dialógica, né? Uma relação, quando ele fala isso, é uma relação dialógica. Tem uma coisa que é criticada e aclamada muito de Paulo Freire. Ninguém ensina ninguém, nós aprendemos em comunhão. Aí tem gente que diz assim, como assim ninguém ensina ninguém? Então, para que serve o professor? Não, o professor tem uma função. E eu acho que quando ele diz tem uma função social, já estou eu de novo em cima do banquinho, né, Sônia? Mas quando ele diz tem uma função social, é exatamente isso. O Paulo Freire diz que o professor tem que ser diretivo. Diretivo não significa ser autoritário, significa que você pensar qual é a sua função social dentro de uma sala de aula. É pensar, o meu aluno, ele precisa, vou usar o exemplo da Fabiane que apareceu aqui agora para mim, ele mora na Ilha dos Marinheiros e ele lá, a família dele é de agricultores. Então, ele vai ter que trabalhar na terra. Então, eu tenho que respeitar isso. Eu e a Sônia passamos por uns momentos que nós vimos que professoras não respeitavam essa questão social do aluno. Quando você enxerga e diz, meu aluno é pescador, ele é diferente do outro, mas ele não é melhor nem é pior, ele é diferente. Meu diálogo com ele é do bom senso, né? Então, é a pedagogia do bom senso e do diálogo. E eu acho que é interessante nós conhecermos, né, Paulo Freire, porque ele está sendo criticado, diz assim, piorou a educação no Brasil por causa do Paulo Freire. Mas ninguém fez o que Paulo Freire propunha. Muito poucos lugares. Outro dia, eu acordo cedo, assisto Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu sou velhinha. Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e assisti outro dia Globo Rural. Mostrou uma escola no interior do Ceará, Brejo Santo. A escola teve as melhores notas que tem do IDEB, de tudo. Sim, todos os alunos são aprovados, não tem problema nenhum, porque a avaliação é um processo, a avaliação não é uma penalidade. E aí, um professor pega e fala assim, não, é que quando nós fizemos o tema gerador para aquela turma, quando fala tema gerador, vocês devem ter visto isso na pedagogia da autonomia, a gente sabe que é uma escola freiriana. Então, como é que uma escola que a Globo estava mostrando como um exemplo
no país, eles têm um tema gerador, ou seja, eles estão usando a metodologia freiriana. E aí dizem que não é boa essa educação. Então, o que a gente quer do nosso aluno? Que ele tenha essa leitura, que ele fala que é leitura de mundo que a gente começou lá no Zoom. Olha, como que é ruim o Paulo Freire se ele usa tema gerador, que é freiriano? Então, ele está aprendendo de outra forma e ele é a melhor escola do Brasil, num lugar chamado Brejo Santo, que tem 2 escolas. 2. E que não é do PT, já vou falar, não é o PT, porque aí eu fui pesquisar, é o PDT, que o prefeito é do PDT. Então, é por isso que a gente pensou muito em Paulo Freire, e nós vamos conversar todas as semanas, eu me influo muito mesmo, se isso incomodar vocês me falam, mas é porque eu tenho esse amor e essa paixão. A minha dissertação de mestrado, ela se chama Do que Tudo é Feito, que é exatamente isso, é a partir de uma pergunta que foi do Tales de Mileto, e com o tema gerador, telefone celular, que na época não era isso que é agora, como que os alunos aprenderam ciências, né? E a ciência de um telefone celular, e chegou ao fim, eles construíram um telefone celular com material que não gastava muito, que fosse reciclável, tinha toda uma proposta. Eles tinham que fazer um manual para quem nunca tivesse acesso à tecnologia. Então, eles aprenderam, vou te dizer que sim, que um aluno, uma vez eu encontrei, na verdade, um grupinho de alunos no canto de uma escola, vou dizer o nome da escola, no Lemos. E aí, para eles fazerem os elementos químicos aprenderem, a gente lê uns textos tal, e aí eles entenderam que eram elementos químicos. Outro dia eu posso até falar sobre isso. Eles construíram uma tabela periódica, eles procuraram o nome deles, por que eles receberam aquele nome, porque os elementos químicos têm o seu nome. E aí eles disseram assim, professora, a professora tal, que eu conheço, eu encontro ela e fico olhando para ela, perguntou o que era elemento químico. E todo mundo que aprendeu química e física ali, na 8ª série ou 9º ano, na época já era 9º ano, não sabia. E eles que fizeram isso, a partir do nome deles, eles disseram, elemento químico é isso, professora. E aí ela falou assim, de onde vocês vieram? Eram 3 alunos. De onde vocês vieram? Do CAIC. Ah, eu achei que lá o estudo fosse fraco. Entendam que aprender e ensinar é muito mais do que as casquinhas de ovo que mostram para a gente. É muito mais profundo. A gente tem muito na nossa mão, muito. Sabe, ser professor é assim, é muito lindo. Eu adoro ser professora por causa disso. Porque agora eu sou professora de quem vai ser professor, mas eu sempre gostei de trabalhar dessa forma e quando alguém disser alguma coisa, falar, meu aluno que aprendeu pelo Paulo Freire com o tema gerador, que era telefone celular, ele sabia o que era elemento químico. Aquele que veio lá da química e física do livro não sabia o que era elemento químico. Então, onde está a diferença? Por que o Paulo Freire não serve para nada como nos apregou, tá? Se alguém quiser falar, eu peço desculpa de ter falado muito, mas era isso. Tá ótimo, Ana. Todo mundo ali, ó, concordaram contigo. Acho que é isso. A gente tem muita coisa a falar, muita coisa, né, a discutir, e a gente está com vontade de falar, né, muita coisa. Mas, assim, essa conversa com Paulo Freire vai continuar, daí na próxima semana já ficam pensando ali mais alguns que vão colocar ali as suas percepções, e depois nós vamos continuar, se não der na próxima semana, na outra, a gente vai ver a questão das histórias também, tá? Temos muita pauta para pouco tempo de reunião, né?
Mas, enfim, eu acho que já estamos ali nas 16 horas, nós poderíamos ir encerrando, então, tá? E aí, acho que nós vamos ter que também ver alguns momentos. Agora a gente está tendo esse momento de que vocês compartilhem, né, essa leitura que vocês fizeram com o Paulo Freire, enfim, mas que também vocês possam participar da reunião. A gente não consegue fazer com que todos apareçam ou falem, né, numa mesma reunião, mas a ideia é que em cada reunião, pelo menos um ou outro, né, compartilhe aí os seus sentimentos também em relação ao estudo desses documentos que a gente deixou aí para vocês, desses livros, né, livros e essas obras, e também das histórias, tá? Eu quero dizer uma coisinha só bem rapidinho. Quero dizer assim, que eu tenho esse amor, eu tenho essa paixão, eu acho que quando eu falo com paixão mesmo, mas eu também sei escutar, eu também tenho críticas a Paulo Freire. Então, se alguém chegar aqui e tiver uma crítica, é para nós entrarmos em diálogo. Não quero ser opressora de maneira nenhuma, sou sempre tenho uma outra leitura de mundo, tá bom? É isso aí. E do Webfolio, daí a gente vai falando durante a semana, a próxima rodada, Lúcia. Mas até deixei uma sugestão aí, depois a gente amadurece, tá bem? Mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente já vai encerrando, né? Não, deixa eu só concluir. Que privilégio a gente estar conversando com uma pessoa que trabalhou com Paulo Freire, né? É um privilégio. Eu já disse isso uma vez para ela. Tu sabe, Sônia, que eu conheci a Berta Lang de Moretz, né? A de botânica, e a outra professora, ai meu Deus, a Graziella. Elas me deram aula no Paraná. Gente, é um privilégio a gente trabalhar com essas pessoas assim, ó, porque é uma visão de mundo. E eu ando muito angustiada com essa situação da escola em si. Eu estou repensando sempre, e eu me debato mas tudo bem, são angústias que acho que vou ter que achar uma psicóloga. Os nossos grandes mestres, referências, infelizmente, muitos já se foram, né? Não, e muita coisa assim que a gente vê que poderia melhorar e trazer qualidade para a educação, e a gente não consegue aplicar, porque a gente fica, mesmo que a gente não queira, fica engessado. Mas muito boa, Ana Laura, é muito bom a gente trabalhar com pessoas com esse tipo de experiência, já que tu gosta de dizer que tu é velhinha, mas tu é uma velhinha do bem, e muito necessário, porque eu também estou aprendendo muito mesmo. Exatamente. Então tá, obrigada. Obrigada, Ana Laura, pelo discurso de palanque de hoje. Gente, até semana que vem, então. Tchau. Até mais. Bom final de semana. Cuidem-se. Que a situação... Tchau, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Cuida bastante, que a situação tá muito feia, gente. Tá? A Sharon pode até falar pra gente sobre isso, que ela já passou por isso. Tá bom? Verdade, né, Sharon? Então, a gente torceu. E é horrível, tá vendo? Então, todo mundo em casa, bem quietinho, bem direitinho. E Sônia, puxa a orelha se você achar que eu estou inflamada. Não, que é isso? Não, tá ótimo. Estamos aqui para isso, é o nosso momento de conversar e de trocar. Nós não temos muitos espaços, né? Porque eu lembro que quando eu falei com você em janeiro do ano passado, que nós fomos convidadas juntas, e aceitamos juntas por sermos uma e outra, eu te disse, vamos nessa, e você embarcou. Você falou, eu não tenho muita leitura, mas... Mas eu te disse, não, vamos indo. Vamos indo. É isso aí, a gente vai aprendendo. Vou ali ver onde é que estão meus filhotes, porque o Pedro, eu acho que já espalhou a casa inteira. Meninas, foi muito bom. Adoro ficar no PIBID. Agora tem mais reunião, um monte de coisa até as 9.